CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, dando continuidade onde paramos semana passada. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e iniciar os estudos. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Número 1. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. João. Então, Jesus, iniciamos o nosso dia te buscando o teu entendimento, o teu amor, a tua proteção, o teu amparo para esta manhã de estudos, para o dia de labuta em nossa casa de amor. E iniciamos o trabalho com os estudos em torno da doutrina espírita. Permita que os benfeitores da nossa casa nos ajudem, nos auxiliem, se fazendo presente o nosso irmão altivo, a direção espiritual da nossa casa, o Dr. Erma, o Baltazar, Antônio de Aquino, com a coluna de espíritos toda que nos sustentam nessa casa de amor. Que seja em nome desses espíritos, em nome de Eurípides Barçanufo, nosso patrono, em nome do amor, em nome do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Pergunta 1009. Essa pergunta ela é muito importante, tanto que 3 espíritos a respondem. Então, de acordo com tudo isso que a gente vem estudando, essa questão do céu, do inferno, pergunta Kardec, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? Jamais. Então não existe pena eterna, quer dizer, não existe um inferno? A resposta de Santo Agostinho, um dos pais da igreja. Interrogai o vosso bom senso e vossa razão, e perguntai a vós mesmos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria negação da bondade de Deus. Poxa, ele apelou logo para o nosso bom senso, para o nosso raciocínio. Não é lógico. Que sejam aí 60 anos de mal, a pessoa fazendo mal 60 anos. Ninguém faz o mal 60 anos, não dá tempo. Então ela tem que pelo menos primeiro mamar, andar, depois que tomar consciência de si, 8 anos já tem gente ruim, não tem? Tem espírito malzinho. Então que ele viva até os 100 anos, mas ele não vai conseguir fazer maldade com 90 anos, né? Mas o que são 100 anos diante da eternidade? O que são 100 anos? E o bom senso, a gente já apelou várias vezes, se Deus é bom, por que ele vai condenar alguém para o inferno? E se ele é bom, se ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer conosco, ou ele não sabia do que a gente ia fazer? Jesus via lá na frente. Jesus enxergou 2000 anos lá na frente, que iriam deturpar tudo que ele ensinou. Imagine Deus, o Criador. Então ele é onisciente. Senão Deus não existiria, não seria justo, seria um carrasco.
apela o bom senso, não existe inferno. Não tem, a razão diz que não. Um Deus bondoso, um Deus Pai, a bondade de Deus nega. E a gente pensa mais, poderíamos falar várias situações apelando para o bom senso, ficar o dia inteiro colocando argumentos contra o inferno. Se a igreja diz isso, é problema da igreja, e problema de quem vai à igreja e acredita nisso, ou qualquer igreja aí. Porque não existe o inferno. E quem nasceu antes, quem nasceu na época do homem de Neandertal? Era homem, não era? 30 mil anos sumiu o Homo sapiens sapiens, que deu origem... Não, o homem de Neandertal, né? 30 mil anos. Mas enfim, já tem descobertas aí de 1 milhão de anos aí, não vou falar bobagem não, ainda mais que eu estou falando aqui, né? Mas tenha tempo para chuchu, né? Tenha tempo. É porque cada vez que você lê, tem uma descoberta nova. Aí tem uma descoberta nova. Você tem que estar sempre se atualizando. Vamos pegar 10 mil anos, que sejam 10 mil anos antes do Cristo. 10 mil anos antes do Cristo. Mais 2020, 12 mil anos atrás. E quem morreu há 10 mil anos atrás? Foi para o céu ou foi para o inferno? Não era gente? Então não tem lógica essa questão do inferno. Não tem lógica. E aí inventam aí uma outra história que fica dormindo, aguardando o julgamento. Além de dormir, ainda pode ir para o inferno, né? Então tem gente há 10 mil anos dormindo, aguardando o fogo do inferno. É melhor ficar dormindo o tempo todo. Não tem cabimento, são umas ideias estapafúrdias. Essa questão de demônio, que Lúcifer era o mais belo dos anjos e se revoltou contra Deus, parece história de gibi. Historinha. Anjo, é um espírito superior. A gente que dá o nome de anjo, bota entre aspas. Como que o espírito superior vai se revoltar? Vai ficar com inveja de Deus? As coisas que não têm lógica. Se você for estudar o céu e o inferno, mostra muito bem isso, como foi criado a questão do demônio. Então, 2/3 dos anjos se revoltaram contra Deus. E Lúcifer, que era o preferido de Deus, rompeu com Deus e criou o inferno. Poxa, até ontem o cara era anjo, hoje não é mais, está igual o Covid, até ontem pegava, hoje não usa mais máscara, não precisa. As coisas absurdas, é muita hipocrisia. Então nós temos que raciocinar, apelar para a nossa razão, para a lógica, para o bom senso. Não existe inferno. Nós lemos aqui, há muitas moradas na casa do Pai. O universo está cheio de morada. Bilhões e bilhões e bilhões, cada vez descobre mais galáxias, diz que o universo está em expansão, se expandindo, cada vez cresce mais. E nesse planeta chamado Terra, importante para Deus, importante para todos nós, criou um inferno? Aí a gente vai dizer, pelo amor de Deus, né? A gente viu aqui o estudo sobre Deus, o carnaval. Hoje você vai assistir reunião pública, viu? Você não veio no carnaval, não veio... Não, ele lá atrás. Você vai assistir reunião pública aqui, você pode dar o passe aqui, tá? Não pode sair daqui e ir direto para a cura, tem que estar na vibração direto da casa para trabalhar na cura, na desobsessão. Então nós falamos de Deus aqui nos 3 dias de carnaval. Foi muito bom o encontro. Porque senão eu esqueço. Aí na hora lá eu vou falar, por isso que aí eu lembrei agora. Ele fez uma analogia mostrando os grãos de areia de todo o litoral do mundo. Tem mais planeta no universo do que grãos de areia na beira da praia. É uma coisa que não dá para a gente imaginar. Será que só tem vida na Terra? E aqui na Terra criou-se um inferno? A gente não pode desencarnar e ir para um outro planeta? Isso falando dos espiritualistas, que acreditam na existência da vida após a morte. Não estamos falando do materialismo. Então nós acreditar no inferno é muito atraso.
é muito atraso. Seja quem for que fale sobre isso, é atraso. Vamos continuar aqui na resposta de Santo Agostinho. O que significa, com efeito, a duração da vida, ainda que ela fosse de 100 anos, como nós dissemos agora, em relação à eternidade? Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas. Vosso raciocínio não repudia semelhante ideia? Então, olha, está bem claro. O que eu estou dizendo aqui com ênfase é o que Santo Agostinho colocou no papel. Que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento, vingativo, isto se concebe. Na ignorância deles, emprestaram a divindade às paixões dos homens. Mas este não é o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas na fileira das primeiras virtudes. Poderia ele próprio não possuir qualidade das quais faz um dever? Jesus não recomendou perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7? E Deus não vai me perdoar? Ele manda que a gente perdoe um ao outro eternamente. Falou do amor, ensinou que nos amássemos uns aos outros como Ele nos amou. E Deus não perdoa? Há uma contradição nessas ideias aí. Então nós cristãos não podemos admitir o fogo do inferno, a não ser esse inferno interior, que é um estado da alma, é um estado consciencial, que quando a gente muda, a gente sai. Então se eu estou num grande problema, estou num inferno. Quando eu resolvo o problema e teve uma solução que me agradava, eu vou para o céu. Então isso é um estado da alma, é a nossa consciência. Então esses argumentos aqui que Santo Agostinho coloca, eu vou ler de novo. Esse não é, mas este não é o Deus dos cristãos, que coloca o amor. Não é o amor? Deus não fala de amor? Deus não é pai? Jesus não falou que Deus é pai? João não disse que Deus é amor? Deus da caridade, Deus misericordioso, não é? Fora da caridade não há salvação. Deus misericordioso, de pura misericórdia. O esquecimento das ofensas na primeira fileira das virtudes, poderia ele próprio não possuir qualidade das quais faz um dever? Ele manda que a gente perdoe, ele manda que a gente seja caridoso, mas ele não é caridoso? Ele não perdoa? Não haveria contradição em lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Você vai queimar no mármore do inferno para sempre, então é uma dor infinita. É uma vingança de Deus. Então Deus é infinitamente misericordioso e infinitamente vingativo. Então não tem lógica isso. Não tem lógica. Dizeis que antes de tudo ele é justo e que o homem não compreende sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade e ele não seria bom se condenasse apenas horríveis, perpétuas, a maioria das suas criaturas. Aqui mesmo nós estamos aqui, se morrer agora, vai todo mundo para o céu? Então a maioria da humanidade está condenada a um inferno. A igreja quebrou o galho e arrumou ali o purgatório. Acho que o purgatório dava para a gente ir, não dava não? Ela sofreu um pouquinho, né? Mas a maioria, a maior parte da humanidade está condenada ao inferno. Se Deus é onisciente, criou um monte de espírito, um monte de gente para ir para o inferno. Não é lógico, não é racional. É a mesma coisa, só tem vida na Terra com trilhões de planetas. Você vê aqui no telefone, bota aí no Google aí, 3 trilhões de galáxias. E olha que é um objeto mecânico, é um telescópio.
Que estima isso aí? Que número é esse? Cada um com bilhões e bilhões de mundos, só tem vida na Terra? Não é lógico. Não é racional. É a mesma coisa a bondade de Deus se misturar com a maldade, com a injustiça. A gente que não compreende a justiça poderia fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la? E aqueles que não compreendem Jesus? E tantos que tem aí que não são cristãos, esses vão para o inferno? Só Jesus salva. Aí o camarada nasce lá na Índia, budista, é pequenininho, é criado pelos pais no budismo, morre jovem, vai para o inferno. Vai para o inferno porque ele não é cristão. Isso é lógico. Olha como a doutrina espírita ela é racional. É dizer assim, fora da caridade não há salvação. Então se esse jovem lá era caridoso, vai ter um bom lugar. E no mundo espiritual, cada um é recebido de acordo com as suas crenças. Então, uma pessoa está na igreja, a vida inteira é uma pessoa bondosa, desencarnou, quem vai recebê-la? É um padre, uma freira bondosa, um padre bondoso. Tem padre bondoso. Vai recebê-los, vai ajudá-lo de acordo com a sua crença. E assim vai, é muito lógica a doutrina espírita. Doutrina espírita para quem gosta de pensar, é para gente inteligente. Quem não quiser pensar, às vezes é um pouco duro, né? Vai lá, senta, levanta, quer mandar sentar, cantar, orar, louvar, e acha que está tudo certo, então vai para lá. Aqui tem que pensar. Tem que pensar. Então Santo Agostinho joga uma pá de cal no inferno, né? Aliás, a sublimidade da justiça unida à bondade não estará em fazer a duração das penas depender dos esforços do culpado para melhorar-se? Aí é que se encontra a verdade destas palavras, a cada um segundo as suas obras. E a reencarnação sempre foi falada, estudada, desde que o homem é homem. E a doutrina espírita mostra a reencarnação de uma maneira clara, objetiva, lógica. Não tem como você não entender, se estudar, não tem como. Quando você vê aí uma pessoa dizer assim, eu era espírita, agora estou na igreja, eu me converti. É uma pessoa que não bate bem do miolo. Porque não tem como você aprender essas coisas e dizer que não acredita mais. Não tem como. E generalizam a palavra espírita. Toda hora me perguntam, aí é centro espírita de mesa branca? Aí é centro espírita kardecista? Aí, não, aqui é centro espírita, mas é de mesa branca? É centro espírita. Eu sou espírita, mas eu queria perguntar se tem mesa. Não tem mesa branca, é centro espírita. A senhora quer vir o centro espírita? Nós estamos aqui. Centro espírita é a casa que estuda a doutrina espírita. Não precisa ter mesa branca, não precisa falar nada disso. A pessoa que tem que buscar conhecimento. Confundem terreiro de candomblé. O centro espírita Papai Joaquim das Candonga. Não é centro espírita, é terreiro de candomblé Pai Joaquim, terreiro de Umbanda Pai João, terreiro Pena Branca. Não tem nada demais, é a definição. Eles estudam a doutrina espírita, praticam a doutrina espírita? Não, então não é espírita. Está vendo como a gente tem que ser disciplinado e rígido com a disciplina, com a doutrina espírita, Jesus e Kardec? Então aqui a gente estuda a doutrina espírita. Não tem demônio, não existe inferno e nem existe o céu. Quem queria também ir para o céu também não vai. Está em outro lado, né? Também não tem céu. Ninguém descansa em paz. Vai, descansa em paz. Aí bota o defunto com aquela cara assim, né? Não descansa em paz, ali está um corpo. O espírito continua trabalhando, continua aprendendo, servindo, crescendo
e vai voltar quantas vezes forem necessárias para ele alcançar a sua perfeição. E aí vão milhões e milhões de anos ainda. Nós vamos morrer e reencarnar muitas vezes, muitas vezes. Estamos muito próximos da animalidade. Então essa foi a resposta de Santo Agostinho. Santo Agostinho deu uma aloprada aqui nessa resposta, né? Presta atenção, né? Interrogai o bom senso. Aí vem a resposta sobre o inferno agora do Lamennais, depois do Platão e depois a de Paulo de Tarso. Olha, 4 espíritos de elevada envergadura falando contra o inferno, com argumentos lógicos. Ainda tem gente que acredita no inferno. Então vamos aqui à resposta dada por Lamennais. Só um minutinho aqui. Aí eu não erro. Quem foi Lamennais? Alguém sabe quem foi Lamennais? Félicité Robert de Lamennais. Piorou, né? Foi um filósofo que nasceu em 1782, século XVIII. No século XVIII. Deixa eu botar aqui na enciclopédia. Lamennais. Nasceu em junho de 1782. Morreu em 1854. Então nasceu no século XVIII, morreu no século XIX, aos 71 anos. Acho que fala pouca coisa. Então vamos lá. Nascido em uma família de armadores de Saint-Malo, foi educado por seu irmão João e tornou-se padre, escritor brilhante. Tornou-se uma figura influente e controversa na história da Igreja Católica Francesa. Juntamente com seu irmão Jean, concebeu a ideia de reviver o catolicismo romano como uma chave para a regeneração social. Chegaram a esboçar um programa de reforma sob o título Reflexão do Estado da Igreja. Então foi um daqueles padres que mexeu com a igreja, né? 5 anos mais tarde, no auge do conflito entre Napoleão Bonaparte e o papado, os irmãos produziram uma defesa do ultramontanismo, doutrina e política dos católicos franceses que buscavam inspiração na cúria romana, defendendo a autoridade absoluta do Papa em matéria de fé e disciplina. Então, está aqui. Ele acabou sendo, está aqui, escritor, fluente, político, filósofo. Então, alguém bem conhecido na época dele, século XVIII, XIX, na França. Escritor, político, filósofo, esforçou-se para combinar a política liberal com o catolicismo romano após a Revolução Francesa. Desse modo, já em 1817, publicou ensaios. Então, a Revolução Francesa foi em 1789, não foi? A queda da Bastilha, 1789, né? 1789. Foi em julho a queda da Bastilha. Napoleão Bonaparte veio em 1805, 1803, ali no início do século XIX, não é? Que aparece na política, o Napoleão. Aí ele toma a coroa do Papa e diz, o rei sou eu, a coroa é Josefina. E nesse meio, nessa confusão toda aí, é o Lamennais que se destaca como político, filósofo, querendo reformar a igreja. Kardec só vem em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Kardec nasceu em 1804. Ele era criança quando Napoleão estava no poder. Ele era uma criança.
Em 1856, Napoleão desencarnou quando? 1824, eu acho. 1825. Então Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Assina ali, no Prolegômenos, tem vários espíritos, inclusive Napoleão Bonaparte, vocês sabiam que ele ajudou? Mas saiu na primeira edição, na segunda edição eles tiraram o nome de Napoleão, porque o Napoleão III estava no poder, aí tinha família, então tirou o nome para não dar problema. Foi muita confusão na França nessa época. Então esse Lamennais, uma pessoa eminente na sua época, né? Padre, sacerdote, vamos ver o que ele diz aqui do inferno. É bom que a gente lê os nomes. Lamennais, quem foi Lamennais? Eu apenas sabia, me lembrava de que ele tinha sido um padre. Mas agora a gente foi um pouco mais detalhista. A resposta dele: dedicai-vos por todos os meios ao vosso alcance a combater, a aniquilar a ideia da eternidade das penas. Pensamento blasfematório para com a justiça e a bondade de Deus. Fonte mais fecunda da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas desde que sua inteligência começou a se desenvolver. Então, olha o que ele está dizendo aí contra o inferno. Né? Banir, aniquila essa ideia. Isso não existe. É uma ideia blasfematória contra a bondade de Deus. O espírito prestes a se esclarecer, apenas civilizado, logo apreendeu-lhe a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então raramente deixa de confundir num único sentimento de repúdio a pena que o revolta, e o Deus a quem ele atribui. Daí os males sem conta que vieram desabar sobre vós e aos quais vimos trazer o remédio. E essa ideia do inferno, ela rendia muito dinheiro para a igreja também. Sempre rendeu. E rende até hoje. Sabia disso, Guilherme? Rende dinheiro. Por causa das indulgências. A questão das indulgências. Aí foi um dos pontos e o principal da reforma protestante, lá com Martinho Lutero, né, no século XVI, com Calvin. O problema é a questão das indulgências. Mas hoje ainda tem. Você quer um pedaço do céu? Tem lugar que vende, hein? Faz escritura e tudo. Faz escritura e tudo, é só você pagar. Então, isso rendeu muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito, não é pouco não. E ainda rende. Ainda rende. Porque tem uns incautos que querem um céu fácil. Está acostumado a pagar tudo. O que é para mim dar um trocadinho para ter o céu depois? Olha a incoerência. Vamos pegar o Fernandinho Beiramar, um traficante. Não vou falar de político não, né? Tem um aí que falta um dedo aí, mas tudo bem. Vamos pegar um traficante lá, o Fernandinho Beiramar. Aí ele se arrepende. Aí o pastor chega e diz: ó, você pode comprar o céu. Ele vai e compra o céu dele. Vocês vão querer ir para o céu junto com ele? Não é lógico. Tem coisa que não é lógica. Não é lógico. Então, ele está dizendo, banir essa ideia. E continua. A tarefa que vos apontamos ser-vos-á muito mais fácil, porque as autoridades em que se apoiam os defensores desta crença evitaram todas pronunciar-se formalmente. Nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa grave questão. Se conforme os próprios evangelistas
e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se apaga, com um fogo eterno. Nada há em absoluto nas suas palavras que prove que os tenha condenado eternamente. Porque a doutrina espírita ela é mais complicada. Você dizer que você tem que se reformar, que você tem que mudar, isso não é fácil. Isso não é fácil. É uma luta constante que a gente tem conosco mesmo. É muito mais fácil eu pagar e levar. É muito mais fácil eu rezar 10 Ave Marias e 10 Pai Nossos e ser absorvido do meu pecado. Eu, no meu tempo de católico, era uma Ave Maria e um Pai Nosso. Mas tem umas que tem que rezar um terço, né? Manda rezar um terço, são as mais graves. Reza o terço um mês. Então é muito mais fácil eu ter um ato material, mecânico, do que me reformar. Então a gente tem que pensar. Não precisa não, obrigado. A gente tem que pensar, tem que raciocinar, isso não é lógico. Porque se a gente não mudar, como que eu vou ter o reino dos céus? Se eu não mudar? Como que um punhado d'água na minha cabeça vai me salvar? Se você não for batizado, você... Aí entram esses absurdos todos, você vai para o inferno. E quem que vai para um céu melhor? Deve ter um céu melhor, porque tem uns que mergulham até no Rio Jordão, né? Quem tem dinheiro, vai lá para o Rio Jordão, dá uma mergulhada lá, né? Esse está purificado de tudo. Lá é absurdo. Não é? Uns mergulham no tanque, outros jogam um pouquinho de água na cabeça. Pois é. Então, coisas que não são coerentes, não são racionais, não são lógicas. Continua o Lamennais. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de querer vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos conduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário, voltai os vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso retorno à família. Aí ele termina aqui, o Lamennais, com aquela parábola do filho pródigo, que é totalmente contrária à questão do inferno. O filho retorna, né, da vida do mundo e o pai o recebe com alegria, com festas. Assim é com todos nós. E a gente pode se arrepender aqui nessa vida, nós vimos lá no final, se arrepender agora é trabalhar para reparar o erro cometido. Se arrepender no mundo espiritual, a gente começa a trabalhar lá, mas tem que reencarnar para reparar. Isso aí é o retorno à casa paterna. Então, ideias que o Cristo traz exatamente contrária à questão do inferno. Tudo bem até aí? Alguém quer perguntar? Fala. Pega o microfone aí, Carlos, por favor, está na tua frente. Na realidade, então, diante de todos esses pensamentos, tanto de Santo Agostinho como dos demais, nós temos uma grande contradição em relação à lei dos homens, né? Porque nós temos, não aqui no Brasil, mas nós temos a pena eterna, tanto quanto a pena de morte, como a própria prisão perpétua. Na realidade, contradiz a todos esses pensamentos. Então, a pena de morte. Por que nós somos contra a pena de morte? Por uma questão lógica. Ninguém morre. Não existe a morte. Aí você mata o corpo,
e libera o espírito. Aí o espírito fica revoltado. Se ele for um homem mau mesmo, vai continuar um espírito mau, revoltado. Aí ele vai para o meio da sociedade e diz assim: vocês me condenaram, agora vocês vão ver. Vocês não estão me vendo, mas vão ver. Aí fica aí, fazendo o mal. Então uma pena de morte não resolve o problema. Você cercear um indivíduo da sociedade, aí sim. Mas que ele seja educado. Que ele seja educado. Porque tem pessoas que não podem ficar soltas. Eles não sabem usar da liberdade que têm. Não têm responsabilidade. Liberdade sempre com responsabilidade. Você tem que prender. Pô, o camarada fica solto, está atrapalhando a vida de todo mundo, ele tem que ser cerceado. E precisa ser educado. É que as nossas prisões não educam, mas ele precisa ser educado. O ideal é que ele volte, porque ele vai voltar um dia à sociedade. Que ele morra na prisão, ele vai desencarnar e vai reencarnar. Então, desde já, ele precisa ser trabalhado. O exemplo, você perguntou para eu falar um pouco sobre isso, não é isso? Você pega ali o Agenor Penalva, um personagem do livro Memória de um Suicida. Ele está preso há 38 anos, encarcerado. Diariamente, ele é visitado por um instrutor que leva o evangelho para ele, pede para que ele faça uma resenha todos os dias e traga no dia seguinte aquela resenha pronta. E ele não tinha se arrependido. Não tinha se arrependido. Diz ali o escritor, o Camilo. Vocês já ouviram falar dessa história, né? Mas é um grande exemplo. Não nos espantaremos se a qualquer momento chegar uma ordem do mais alto para ele ser banido desse planeta. Banido do planeta Terra. Era um espírito suicida, homicida, cheio de problema. Iludiu várias jovens e induziu essas jovens ao suicídio, deixou a mãe morrer à míngua, um mau filho, um péssimo filho, enfim, estava enquadrado em tudo quanto é artigo aí do Código Penal. Mas era amado por Deus. Era amado por Deus. Então, diz lá o espírito guia dele: mas recebemos ordens expressas de Maria, dizendo que seu filho, né, Jesus, pediu que se fizesse todo o possível para que se evitasse esse banimento do planeta Terra, porque a dor seria muito grande. E eles estavam ali ajudando aquele espírito, que para nós seria um monstro pelo que ele fez, mas para Deus, um filho que se equivocou. E quem sabe aqui do passado de cada um? A gente lembra do passado? Guilherme com essa cara dele ali, ó. Olha a cara do Guilherme ali, que é o mais feio que tem aqui. Imagine ele há 1000 anos atrás. Devia ser muito ruim, né? Há 5.000 anos atrás. Nós, há 5.000 anos atrás. Vocês já viram aqueles filmes da Idade Média? 5.000 anos é a Idade Antiga, né? A Idade Antiga começa acho que 3.000 poucos anos antes do Cristo, 4.000 anos de Cristo. Mas vamos para a Idade Média. Esses filmes de Idade Média era muita confusão, muita agressividade, não é? Muita luta, muita dor, não se tinha um parâmetro, tinha uma ideia de Deus, um Deus vingativo, um Deus... era uma coisa muito confusa. Então nós vivenciamos esse período todo. Nós vivenciamos. Quando a gente vê os médiuns aí escutando vozes, desequilibrados, muitos médiuns acabam se suicidando com isso que a gente vê na média. O que foi que você se matou?
Ah, eram as vozes, as vozes, as vozes. Você vê esses médios envolvidos na questão da Inquisição, na questão da escravidão. E não é só a escravidão aqui no Brasil, não. Na França foi terrível. Na época de Napoleão se reviveu a escravidão. Então tem perseguições atrozes. As vozes, as vozes, as vozes. As vozes nos perseguem. Aí é uma mediunidade torturada. E o que a doutrina espírita faz? Vamos estudar. Vamos trabalhar. Então você imagina aqueles padres, aquelas freiras, que tinha freira ruim, perversa, que estava em conluio com aqueles padres, mandava botar num torturador daquele, para apertar o peito, aquelas coisas que se vocês botarem na internet não aguentam nem olhar, das máquinas de tortura. Tudo em nome de Deus, para que aquela alma não fosse para o inferno. Não, você vai queimar aqui para salvar a tua alma. Olha que incoerência. Vou te queimar vivo, aí botava uma fogueira só porque a pessoa era médium, só porque a pessoa ouvia vozes, falava, numa praça pública para servir de exemplo, chamava todo mundo, ele tem parte com o demônio, Idade Média, né? Até a Idade Moderna, quase ali, ainda só não acende fogueira hoje porque não cabe mais, senão acenderia ainda. Queima para salvar a alma. Olha que incoerência. Depois tudo isso tem consequência. Tudo isso tem consequência. Fala. Curiosamente, Roma fazia o que com os cristãos? Queimava, né? Roma queimava os cristãos. Roma queimava os cristãos. Ou seja, provavelmente é o mesmo espírito que foi colocado ali para não fazer e fez de novo. Provavelmente, isso aí. É isso aí. É. Os mesmos. E a história, e hoje nós estamos aqui. Muitos de nós escutando vozes ainda, consequência de erros do passado, e que temos tudo para acertar. É ter paciência conosco mesmo, e trabalhando, servindo, modificando o pensamento desses que estão ao nosso lado. Vocês vejam a bondade do Chico. Ele disse que tinha um obsessor com ele a vida inteira, né? A vida inteira o obsessor do lado do Chico. E ele via o espírito ali, de olho nele. Aí um dia o obsessor disse para ele, Chico, eu vou embora, eu não aguento mais contigo, você não para de rezar, eu já estou aqui, não aguento mais, não dá, com você não dá não, eu vou embora. Ele, não faz isso, meu irmão, por favor, não vai embora não, fica do meu lado. Você me ajuda a ficar vigilante, você me ajuda a ficar atento. Né? Então, é o que nós temos que fazer. Olha a bondade do Chico, até contei aqui no outro dia, vou contar de novo que nem todos estavam aqui. Quem contou isso foi um vídeo, até coloquei no grupo do Haroldo Dutra Dias. E o Haroldo disse que quem contou foi uma mulher que presenciou o Chico lá no mercado, no hortifruti, comprando tomate. E ele botava um tomate bom e um tomate ruim. Um tomate bom, um tomate ruim. A mulher ficou olhando, ô Chico, tudo bem? Eu acho que o Chico está birolando, ele não está enxergando direito. Ô Chico, tudo bem? Tudo bem. Poxa, por que você está botando um tomate bom, um tomate ruim no saco? Ele responde, minha filha, se eu levar só os bons, quem vir depois só vai ficar com os ruins. Quando que a gente vai fazer isso? Se você fizer isso, nunca mais você vai escutar voz na sua cabeça, viu? Mas tem que fazer de coração, não é fazer porque o obsessor não vai me pegar mais. Aí não adianta, né? Aí está com segundas intenções. Ele vai ficar esperto e vai dizer, estou manjando a sua. Então a nossa transformação, a nossa mudança, vai fazer com que a gente escute outro tipo de voz.
Por quê? Nós usamos esses argumentos todos aí para mandar as pessoas para o inferno. E não tenham dúvidas, mandamos mesmo. E a gente vem, ó. Olha para a cara do Guilherme e lembra do que eu estou dizendo para vocês. Então, vamos lá, vamos para a resposta agora do Platão. A que eu gosto mais é a resposta do Paulo de Tarso. Se não der hoje, a gente vê semana que vem. Então, olha o que Platão diz com relação ao inferno. Guerra de palavras. Guerra de palavras. Já não fizestes derramar bastante sangue? Será ainda preciso reacender as fogueiras? A última fogueira acesa, eu acho que foi em 1800 foi século XIX, hein? Não tem muito tempo não. A bruxa de... como é que é o nome dela? Bruxa de... A Adilane que sabe, que ela gosta de dizer um negócio de bruxa, ela sabe tudo. Tem ela, de vez em quando ela fala aqui. Pouco tempo, hein? Não tem muito tempo não. Ué, o Alto de Fé de Barcelona, o Alto de Fé de Barcelona não queimou os livros? Ali não dava mais para queimar Kardec, porque se pudesse queimava. É porque não dava mais. Aí queimou o livro. Aí a cabeça como é que é? Eles que me escutem falando essas coisas vão vir atrás de mim, né? Guerras de palavras, guerras de palavras. Já não fizeste derramar bastante sangue? Será ainda preciso reacender as fogueiras? Discute-se sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis, então, que o que entendeis hoje por eternidade, os antigos não entendiam como vós? Que o teólogo consulte as fontes, e como todos vós, aí descobrirá que o texto hebreu não atribuía a mesma significação à palavra que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, penas irremissíveis. Olha aqui o Platão, né, esse filósofo, falando sobre o inferno. E a gente sabe que as escrituras eram em hebraico. Hebraico. As palavras não têm o mesmo significado. Do hebraico foi traduzido para o grego, uma outra cultura. Do grego para o latim. Então, para o grego, para o latim, como ele está dizendo, as palavras não tinham o mesmo significado que os antigos. Uma outra conotação que o Platão está trazendo. Ele está falando da etimologia, da origem das palavras, o significado das palavras. Então, o Lamennais trouxe um raciocínio contrário ao inferno. O Santo Agostinho trouxe outra, Platão está trazendo outra. Agora está falando das palavras. A eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Realmente, né? Eternidade do mal. O prisioneiro está preso porque ele ainda é mau. Quando ele se libertar, é porque ele cumpriu a pena dele. E se você vai ficar eternamente no fogo do inferno, você está eternizando o mal. Sim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos subsistirão. É no sentido relativo que se deve interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas é, portanto, apenas relativa e não absoluta. É relativo. Esses dias mesmo, um amigo meu de outra cidade, ele está começando na doutrina espírita, já está um tempo já na doutrina espírita estudando, ele veio me perguntar dos castigos. Deus castiga. Ora, você não pode pegar a palavra como está escrita ali, como está escrito no Evangelho, o castigo, como o Kardec, os Espíritos falaram. Deus não castiga. É uma força de expressão. Agora, as penas, sim, a pena imputada pela lei.
mas com o objetivo da renovação do espírito. Deus não castiga, Deus não faz mal. Aliás, Deus nem perdoa. Sabia que Deus não perdoa? Sabia? Deus não se sente ofendido. Como que ele vai perdoar se ele não se sente ofendido? Ele sabe que se você infringir a lei, as leis estão aí, se você infringir a lei, você vai responder por isso. Tem a lei da gravidade. Pula lá do 10º andar. Você vai bater no chão. Você não vai voar, você não é passarinho. Tem a lei da gravidade. Você foi contra a lei, vai pagar. Você se castiga. Você se castiga. Você não tem asa para voar, por que vai se jogar? Se você toma um veneno, você não é cobra para ter veneno dentro de você, você vai responder por isso, vai sofrer as consequências. É Deus que está te castigando? Não. É a lei. E é lei de que a morte não existe. O Espírito é eterno. Quer dizer, o Espírito é imortal, eterno Deus. Porque nós tivemos um princípio, não vai morrer. Não adianta você tentar se matar, porque não vai morrer. Tem lei para isso, é a lei de Deus. Mas por que é assim? Porque Deus quis. Não existe a morte. Então a gente tem que compreender isso. Aí ele continua. A eternidade das penas é, portanto, apenas relativa e não absoluta. Quer dizer, relativa. Ela é temporal. Que chegue um dia em que todos os homens se revistam pelo arrependimento com a túnica da inocência, e neste dia não haverá mais gemido, nem ranger de dentes. Vossa razão humana é limitada, é verdade, mas assim como ela é uma dádiva de Deus, e com este auxílio da razão não haverá um único homem de boa fé que compreenda diversamente a eternidade dos castigos. E aqui ele está apelando novamente para a razão, para o raciocínio, para a lógica. Como é que vai ter inferno? Como é que vai ter a eternidade da pena? A eternidade dos castigos. O quê? Seria preciso então admitir que o mal fosse eterno. Só Deus é eterno. Só Deus é eterno. Se você eternizar o castigo, então tem outra coisa eterna, além de Deus, o castigo. Aí quando você eterniza o castigo, eterniza o mal, você vai colocar alguém para administrar o mal. Então o demônio também é eterno. Aí você vai botar o capeta brigando com Deus. O que não é verdade. E você vê gente aí, em determinados lugares, falam mais no demônio do que em Deus. Tudo é o demônio. Tudo é o demônio. Não é? Louva-se mais um demônio do que a Deus e a Jesus Cristo. Aí você eterniza o mal. E não poderia ter criado o mal eterno. Só Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, seria preciso retirar-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, pois não seria soberanamente poderoso aquele que criasse um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais, portanto, teus mornos olhares nas profundezas da terra, para aí encontrar castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão. Que resposta bonita, né? Cada uma melhor do que a outra. A resposta de Paulo de Tarso a gente vai ver na próxima aula, para a gente não aprofundar. Mas vou ver somente a primeira frase aqui, ó. Gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. O que é gravitar? Ficar em torno, não é? Então, gravitar... Desculpe. Em torno
da unidade divina. Se o objetivo é gravitar em torno da unidade divina, ninguém vai para o inferno. Ninguém vai para o inferno. Tudo bem? Alguma pergunta? É muito lógico, né? É muito lógica essas respostas dadas aqui por esses espíritos. Muito lógico. Agora, se você tirar o inferno de algumas religiões, você vai fazer elas entrarem em bancarrota. O inferno rende bastante. Vamos fazer a nossa prece então? Gostaram do estudo? Pena que vocês não participam mais. Fica muito distante quando a gente está aqui falando aqui em cima? Eu faço de tudo para ser bastante informal. Bastante informal. Vocês não têm que perder a vergonha, falar, o Carlos é o que mais fala, perguntar, tirar dúvida, não tem problema nenhum. Vamos retornar, vamos recomeçar, acabou, vamos começar tudo de novo. Só vai parar quando a gente morrer, aí para aqui na Terra, continua lá no mundo espiritual. Até. Do Eurípides? Acho que tem, sim. É. Então, ora, nós estamos na luz, ora, nós estamos na sombra. Depois tu lembra que até você se referiu a essa palavra? Não, nessa não. Depois a gente vai ver. Semana que vem a gente vê isso com calma. Então vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, Mestre Divino, obrigado por esta doutrina libertadora. Obrigado pelo Livro dos Espíritos, o nosso manual de sobrevivência, que com a bússola do Teu Evangelho chegaremos ao porto seguro. Somos os filhos pródigos que estamos retornando à casa do Pai. E estamos felizes por saber que não seremos condenados para sempre, que o Pai nos dará tantas oportunidades quantas forem necessárias para o nosso reerguimento. Obrigado, obrigado a essa casa de amor que nos acolhe, que nos ensina, que nos dá a oportunidade de reparar o mal que fizemos outrora com o trabalho no bem. Obrigado, altivo, obrigado a todos os benfeitores que dirigem este centro espírita, o SEAP. Que seja então em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão Eurípides Bassanufo, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, nós damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.